Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações em Cristo Jesus. Há momentos em que os olhos veem, mas o coração ainda não compreendeu o caminho. Às vezes, ver não é enxergar, e seguir custa mais do que parece. Marcos 8 é um divisor de água no Evangelho. O capítulo revela a transição entre reconhecer Jesus, que de fato ele é, entender o que significa segui-lo, reconhecer que ele é Deus, mas também entender o que é seguir a Jesus. Vamos à nossa leitura? Pegue aí sua Bíblia e vamos ao texto. Naqueles dias, outra vez, reuniu-se uma grande multidão. Visto que não tinham nada para comer, Jesus chamou seus discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão desta multidão, já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Se eu os mandar para casa com fome, vão desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Os seus discípulos responderam: Onde, neste lugar deserto, poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los hoje? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães, deu graças, partiu-os e entregou aos seus discípulos para que os servissem à multidão. E eles o fizeram. Tinha também alguns peixes pequenos. Ele deu graça igualmente por eles e disse aos discípulos que o distribuíssem. O povo comeu até se fartar e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Cerca de 4.000 homens estavam presentes. E, tendo-os despedidos, entrou no barco com seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Os fariseus vieram e começaram a interrogar Jesus. Para pô-lo à prova, pediram-lhe um sinal do céu. Ele suspirou profundamente e disse: Porque essa geração pede um sinal milagroso, eu afirmo que nenhum sinal será dado a vocês. Então se afastou deles, voltou para o barco e foi para o outro lado. Os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Advertiu-os Jesus: Estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo: É porque não temos pão. Percebendo a discussão, Jesus perguntou: Por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem nem percebem o que o coração de vocês está endurecido? Vocês têm olhos, mas não veem? Têm ouvidos, mas não ouvem? Não se lembram? Quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam ele. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam eles. E ele lhes disse: Vocês ainda não entendem? Eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: Você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: Vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e sua vista foi restaurada. E ele via tudo claramente. Jesus mandou para casa dizendo: Não entre no povoado. Jesus e seus discípulos dirigiram-se para o povoado nas proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou: Quem o povo diz que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que és João Batista, outros Elias e ainda outro, um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: Que vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Cristo. Jesus os advertiu que não falassem a ninguém a seu respeito.
Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: Para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Ou que o homem poderia dar em troca de sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. E aqui terminamos esse capítulo e quero trazer alguns lugares para nós pensarmos. Marcos, como eu disse, é esse lugar de trazer a transição entre reconhecer Jesus e entender o que significa seguir Jesus. Ele começa com Jesus alimentando outra multidão. Nesse lugar, a necessidade humana move o coração de Deus, mesmo quando há recurso. Ele poderia pedir os discípulos para comprar, mas não. Ele pergunta o que que eles tinham ali. E eles falaram que tinham 7 pães e alguns peixes. E Jesus, novamente, multiplica esses pães e alimenta toda a multidão. Depois vem a hora em que Jesus vai instruir os discípulos sobre o perigo de ouvir aquilo que os fariseus falam, aquilo que eles trazem de ensino. E Jesus fala com eles, tem cuidado com eles. Ele está falando daquilo que eles pregam, não do pão nem do fermento. E eles pedem sinal, mas Jesus expõe um coração endurecido. A busca por provas, porque eu quero que você me prove algo em relação à fé, eu estou substituindo a confiança nesse relacionamento por uma incredulidade. E isso Deus nos olha como quem está tomando as coisas do reino de forma superficial. Se eu sou uma pessoa incrédula, se eu não confio em tudo aquilo que Ele traz para a minha vida, eu não preciso prestar atenção nessa mensagem. Jesus está falando disso. Preste atenção no que eles falam, tenha cuidado que o fermento contamina. Quando eu ando com alguém que só fala coisa contrária à palavra, isso começa a me contaminar. O contrário seria eu contaminar essa pessoa, trazê-lo para o reino. Jesus alerta que esse fermento dos fariseus e de Herodes são as más influências. Ela chega sutil, né? E vai distorcendo a fé. E de repente o orgulho, a religiosidade, o poder toma conta da minha vida. Eu preciso ter cuidado desse lugar. Já andou com pessoas assim, que é muito religiosa, que tudo tá ruim, tudo que não presta, é muito santa, só essa pessoa é santa, mas ninguém é santo, só ela. Cuidado com isso. Preste atenção, não podemos ter relacionamento com pessoas que nos afasta da fé, né? Uma pessoa orgulhosa, né? Para ela só o rito, mas a ação é estar com o coração contrito, humildade, serenidade, não. Entenda isso. Eu preciso prestar atenção. Jesus é aquele que está direcionando os discípulos para um lugar de que ele vai sair da vida deles. Jesus começa a dizer disso. Eu estou aqui, mas daqui a um tempo não estarei mais. Pedro reconhece Jesus como Cristo quando ele pergunta: o que que as pessoas falam que eu sou? Várias respostas, mas Pedro fala: você é o Cristo.
mas ele ainda resiste à ideia de que Jesus vai morrer. E Jesus ensina que segui-lo envolve renúncia, envolve entrega, envolve transformação, mas essa transformação tem que ser aqui, ó, meu interior, a forma que eu aprendo sobre tudo isso. Como que eu aplico Marcos na minha vida? Seguindo Jesus pelo que ele é, fazer ou seguir por quem ele é. Na minha vida diária, revela aquilo que eu escolho, as renúncias silenciosas, a disposição de viver o valor cristão, de falar do reino, mesmo quando isso não é confortável. Então, aprendemos que amadurecer na fé é um processo que eu preciso carregar. Essa cruz, que não é sobre sofrimento sem sentido, mas é sobre alinhar a minha vontade, a vontade de Deus. Elas precisam estar alinhadas. Enxergar Jesus é apenas o começo para segui-lo. Na verdade, a transformação é que nos direciona em nossa vida, para que ela possa ser alinhada aos princípios, valores, preceitos divinos. Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa palavra, pelo aprendizado que ela nos traz, porque o Senhor também esteve aqui, ensinando seus discípulos para que esse ensino chegasse até a nós, trazendo mensagens maravilhosas para o nosso coração. Precisamos ter cuidado com as pessoas com as quais andamos, às quais damos ouvidos, porque muitas pessoas são simplesmente religiosas e não, Senhor, aprendem a segui-lo pelo que o Senhor é e também não estão alinhadas com aquilo que é o propósito para a vida aqui nessa terra. Seguir a tua palavra, ser exemplo, ser testemunha, fazer a tua vontade, viver uma vida de humildade e simplicidade, não de orgulho, de poder e de querer que a nossa vida seja a vida que o outro precisa se pautar nela, mas que nós possamos entender que é em ti que devemos nos olhar, devemos seguir o exemplo. Abençoa nossa casa, nossa família, nossa vida, para que nós possamos estar sempre alinhados com a tua palavra. Eu oro no nome de Jesus. Que o Senhor possa te abençoar em tudo, te dar forças para alinhar a sua mente aos preceitos da palavra que ele deixou para todos nós. Até nosso próximo momento de leitura a palavra de Deus.